Hi there! Meu nome é Márcio Benfica e sou professor de inglês do curso. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o que nós costumamos chamar em inglês de confusing words. O que eu quero dizer com isso? São palavras que geralmente geram confusão, não só entre alunos, até mesmo entre os próprios nativos. Às vezes eles não sabem usar uma ou outra palavra. Um grande exemplo disso, que é isso que nós vamos tratar hoje, nessa primeira aula, é o verbo lie. Se um professor pergunta para vocês, o verbo lie é um verbo regular ou um verbo irregular? Se eu não der para vocês nenhum contexto, ou se eu não der para vocês nenhuma frase, fica meio complicado. O aluno não tem como saber se esse lie era regular ou se esse verbo lie era irregular. Porque dependendo do significado, isso muda. É o único verbo em inglês onde nós temos um significado regular ou irregular, dependendo do sentido dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos exemplificar. Por exemplo, quando lie quer dizer mentir, ele é um verbo regular. Reparem que no passado dele é lied e o particípio também é lied. Por exemplo, Anna has lied. She hasn't gone to school. Ou seja, Ana mentiu. Ela não foi para a escola. Ou seja, gente, quando lie quer dizer mentir, ele é regular. On the other hand, por outro lado, quando lie, por exemplo, significa deitar, ele já tem um significado irregular. O passado de lie seria lay e o particípio lain. Por exemplo, Bárbara lay on her bed, ou seja, ela deitou na cama. Então, nesse caso, lie ele é irregular. Como eu disse para vocês, eu só sei a diferença desse para esse, se vai ser regular ou irregular, dependendo do contexto, dependendo do significado. Okay? Ou, por exemplo, the river lies 30 km to the south. Nesse caso aqui, em português, não seria nem deitar, seria algo como estar, reside naquele lugar. O rio está a 30 quilômetros ao sul. Essa que é a ideia. Mas nesse caso aqui também, se fosse no passado, seria irregular. E o terceiro, que nós vamos tratar, é o verbo lay. Lay, gente, vai depender do significado. Tá? O lay pode ser o passado do verbo lie, como nós já tratamos aqui em cima, ou existe o verbo to lay, que nesse caso quer dizer pôr. Por exemplo, she laid the baby on her bed, ou seja, ela pôs o bebê na cama. Então, cuidado, gente, só saber se esse lay quer dizer pôr ou se esse lay quer dizer deitar, dependendo do contexto. E fora isso, gente, temos que tomar cuidado também com as expressões. Uma expressão que é muito comum em inglês é let sleeping dogs lie. Aí você pensa, let sleeping dogs lie, literalmente falando, seria deixe os cachorros que estão dormindo deitar? Mentir? Não, a ideia aí, que literalmente falando, seria de deitar. Mas quando é que nós usamos essa expressão em inglês? Let sleeping dogs lie não tem nada a ver com deixar o cachorro dormindo. A ideia, na verdade, está se referindo a um segredo, a algo do seu passado que nós não deveríamos mais mexer. Deixa isso como está. Então, let sleeping dogs lie. Deixa a situação como está. Não vamos mexer em algo que já acabou. Essa que seria a ideia, basicamente. Então, meus queridos, como eu vou saber a diferença de lie, se o lie é regular ou se o lie é irregular? Depende do contexto. Como eu sempre falo, sempre tenha um contexto. Nunca pegue uma palavra sem contextualizá-la. Isso é importantíssimo para vocês. Muito obrigado. See ya.